Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, que Deus esteja te sustentando, te animando, te fortalecendo. Estou aqui no interior de Senador Pompeu, na casa da minha cunhada, por isso que o ambiente mudou, o cenário mudou, mas nós não podemos deixar de trazer uma palavra para o seu coração, para o coração da igreja, para a sua vida. Quero compartilhar em 2 Crônicas, a palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 até o versículo 12. Diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazon Tamar, que é Eugedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão não está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal te sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os de Seir, cujas terras estão, não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força, não resistiremos, não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? O que fazer no dia da mal notícia? O que fazer no dia em que nós somos tomados e sobressaltados pelas más notícias? Eu quero compartilhar com você como Deus interveio, né, nessa história, como Deus agiu nessa história, como terminou essa história e como nós devemos nos portar diante dos desafios que nos sobrevêm no dia a dia. Principalmente desafios para nos amedrontar, para nos destruir e para nos fazer muitas vezes derrotados e até nos afastar do Senhor. Então Josafá está aqui diante de um grande desafio. Vêm 3 povos contra eles, contra Judá, e ele tem medo. O texto diz que ele tem medo, ele se amedrontou, teve medo, e chegou na presença do Senhor, orou, e ele diz 2 coisas mais: eu não tenho força, em nós não há força, e nós não sabemos o que fazer. Então muitas vezes, em batalhas que nós enfrentamos, nós corremos risco de enfrentarmos essas situações. Medo, muitas vezes não há força suficiente para enfrentar os problemas, as adversidades, e nós muitas vezes nem sabemos o que fazer. E é nessa hora que Deus age, é nessa hora que Deus intervém, é nessa hora que Deus demonstra todo o seu poder, todo o seu amor. Eu quero compartilhar com você como Josafá obteve vitória, ou como Deus deu vitória a Josafá. Quero compartilhar 4 lições dessa história. Em primeiro lugar,
Mesmo que nós estejamos fazendo a coisa certa, nós não estamos livres de sermos afrontados pela oposição. O texto diz que Josafá, ele sucedeu a um rei muito mau, né? A um rei ruim, que era Acabe. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez tudo correto, estava restabelecendo tudo que Deus queria, inclusive restabelecendo a nomeação de juízes. E quando ele nomeou juízes, ele diz, por exemplo, dando ordem ao juiz, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Versículo 19, versículo 9. Mesmo fazendo o que é certo, mesmo fazendo a coisa certa, depois disto veio um tempo de aflição, um tempo de tribulação. Meu irmão, mesmo que você esteja agradando ao Senhor, andando no temor do Senhor, fazendo o que agrada ao Senhor, saiba disto. Nós, você, eu, nós não estamos livres de passarmos por aflições, por tribulações, por oposições, por provações. Muitas vezes é justamente diante da fidelidade, da dedicação, da inteireza de coração servir ao Senhor que vem os grandes momentos difíceis ou as grandes provações. Eu peço que você atente para isso. Não estamos imunes a enfrentarmos tribulações, momentos difíceis, nós não estamos imunes. Mas é importante você entender o que é que Josafá faz. A primeira coisa que ele faz é buscar o Senhor. Se colocar diante do Senhor, o texto diz que ele se pôs a buscar o Senhor e toda a congregação pediu socorro ao Senhor. Então esta é a primeira providência que nós precisamos tomar quando nós estamos com medo, sem saída, sem forças. É a hora de buscar o socorro do Senhor. E Deus é socorro bem presente. E Deus é socorro na tribulação, na angústia. Deus não nos abandona. Deus, muitas vezes, até nos faz passar por esses momentos para saber o que há no nosso coração. Se a nossa fé é verdadeira, se é uma fé que sobrevive às provas, às lutas, ou se é uma fé que desmorona diante das primeiras oposições. Eu não sei o que você está passando, se você recebeu uma má notícia, como Josafá, de repente vieram dizer a ele, avisar que grande multidão vem contra ele, contra Jerusalém, contra a sua terra, contra o seu povo, contra a sua família. Eu não sei qual as notícias, se você tem enfrentado dias difíceis, mas não esqueça, não há nenhum dia, por mais difícil que seja, que a graça do Senhor não esteja com você. Então busque o Senhor, coloque a sua causa diante do Senhor, ore ao Senhor e saiba que Deus tem resposta para a sua vida, para o que você está passando. A segunda coisa que Josafá faz é, quando ele ora, é depois dizer para o Senhor, confessar ao Senhor a total dependência que ele tem de Deus. Ele diz: Senhor, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Segunda coisa, não tire os seus olhos do Senhor. Sua dependência seja do Senhor. Olhe para o Senhor e Ele tem uma resposta para você. E Ele tem algo a fazer na sua vida e a lhe dizer. Busque direção. Busque direção. E ele buscou essa direção do Senhor. E o Senhor então falou. E o Senhor então, através do seu Espírito, veio no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. E o Senhor então falou: dai ouvidos todo Judá e os moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ao orar, ao buscar direcionamento de Deus, ao olhar para o Senhor, veio a resposta do Senhor. E a resposta do Senhor primeiro foi: não tenha medo, não temas, não se assuste, não vos assusteis. Não, porque esta batalha é minha. Essa batalha é do Senhor, não é vossa. Segunda coisa que o Senhor disse é: agora vocês vão estabelecer cantores. Vocês vão estabelecer músicos que
cantem diante do Senhor, com vestes sagradas, marchando à frente do exército, louvando ao Senhor, dizendo: bendirei, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Deus então diz: amanhã, vocês vão subir a ladeira de Ziz, vão se encontrar, vocês vão olhar lá o vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ajudai Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. A terceira coisa que Deus diz a primeira é: não tenha medo. Segundo, estabeleça, marche, vá em frente. Se posicionem para ver o que eu vou fazer. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Você tem que adorar o Senhor, louvar o Senhor, exaltar o Senhor, porque Deus peleja por nós, Deus peleja pelo seu povo. E aconteceu que dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao sair, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É preciso acreditar, mesmo muitas vezes, quando nós não sabemos como é que Deus vai agir. Naquele momento, Deus só disse para eles: olha, nessa peleja, vocês não têm quem pelejar. Não tem que pelejar. Nessa peleja, vocês precisam só ficar aguardando o livramento que eu vou dar. E o texto diz que os moradores do Monte Seir começaram a se estranharem e começaram a brigar uns contra os outros. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Primeiramente, foi os moabitas contra os amonitas, que começaram a brigar entre si. E quando terminaram de brigar, passaram então a brigar contra os do Monte Seir. Deus fez com que eles se estranhassem e começassem a pelejarem um contra si. Essa foi a maneira que Deus agiu. Então vieram Josafá e o seu povo para saquear o despojo, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, objetos preciosos, tomaram para si o que podia levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito grande. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. Portanto, Josafá, ele busca o Senhor, ele coloca os seus olhos no Senhor, escuta a voz do Senhor, estabelece a adoração, obedece o que Deus diz, para que eles não se preocupassem, marchassem para que do alto do monte eles vissem um vale, o que Deus ia fazer lá no vale, quando as nações que vinham contra Judá se estranharam, se levantaram uns contra si, uns contra os outros, e se destruíram. E Deus deu vitória. E eu quero então trazer 4 lições ou 4 aplicações para a sua vida. Do vale do medo ao vale de bênção. É assim que terminou essa história. Foi assim que terminou essa história. Começou com o vale de lágrimas, começou com o vale de medo, começou com medo e terminou com o vale de bênção. Preste atenção, mesmo que nós não compreendamos como é que Deus fez aquilo, mas Deus fez que eles tivessem vitória sem guerrear, sem lutar. A primeira coisa é que tem batalhas que Deus batalha por nós. Você precisa discernir qual é a batalha que você está enfrentando. Se você tem que fazer alguma coisa ou se você não pode fazer nada ou não tem nada que você possa fazer. Simplesmente adorar, simplesmente orar, simplesmente esperar o livramento do Senhor. Portanto, naquele dia, no dia mau, Deus demonstrou todo o seu cuidado para com o seu povo. Naquele dia de má notícia, naquele dia de perigo, Deus disse: eu sou com vocês. Eu lutarei por vocês, eu estarei com vocês. Nesta batalha vocês não têm que pelejar. Ficai parados e vede o livramento do Senhor. Portanto,
no dia da má notícia, que começou com um vale de medo, vale de lágrimas, de dor, terminou com um vale de bênção. Por quê? Porque Deus lutou, Deus cuidou, Deus demonstrou seu cuidado para com seu povo. Segundo, porque eles obedeceram à voz do Senhor, simplesmente obedeceram. Eles não fizeram nada diferente do que Deus disse. Portanto, muitas vezes, Deus está nos provando para saber se nós vamos obedecer ou não à voz dele. Muitas vezes Deus está nos fazendo passar pelo vale de medo, ou pelas oposições e provações, para saber se nós vamos buscar a direção dele e ouvir a voz dele. Então, busque a direção do Senhor. Busque a palavra do Senhor. Se você está diante de uma situação sem saída, de um vale de lágrimas, um vale de medo, um vale de dúvida, um vale de fraqueza, não deixe de buscar a direção do Senhor. Deus tem uma palavra para você. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor tem direção para as nossas vidas. Escute a voz do Senhor. Escute. E louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O vale só se transformou em vale de bênção porque eles creram e porque eles acreditaram, bendizeram ao Senhor, acreditaram na palavra do Senhor e eles louvaram o Senhor e confiaram na misericórdia do Senhor. Deus fez com que eles vencessem e prosperassem. E tudo terminou bem. Do vale de lágrimas ao vale de bênção. Eles perceberam o tamanho do poder do Senhor. E eles lembraram disso. Deus é Deus dos nossos pais. É Deus dos céus, que domina sobre todos os reinos dos povos. Nas tuas mãos está a força e o poder, e não há ninguém que te possa resistir. Daquele intervalo, da dor para as bênçãos, do medo para a bênção, eles descobriram, ou eles redescobriram, ou eles perceberam que eles serviam ao Deus Criador do céu e da terra. E é assim que Deus faz. Quando Deus nos faz enfrentar umas lutas e nos dá vitória, é para que nós possamos reconhecer o tamanho do poder dele, o tamanho da glória dele, a força dele. Quem é ele? Ele é aquele que guiou o povo no deserto, tirou-o do Egito, passou pelo Mar Vermelho. Ele diz isso. Fez com que eles habitassem nessa terra, edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: quando vinha algum mal, ou espada, ou castigo, ou peste, ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois no teu nome, o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Deus fez eles passarem por aquele vale de lutas, para que eles soubessem que a palavra de Deus é fiel, que a promessa de Deus é fiel, que quando Deus disse lá atrás que seria assim, assim foi, assim se sucedeu, para que eles descobrissem o tamanho da fidelidade do Senhor, do livramento do Senhor, do poder do Senhor, para que você descubra no final das lutas, no final das batalhas, você vai poder estabelecer um dia de bênção. Versículo 30. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Eles aprenderam que depois das lutas vem a paz, vem o repouso, vem as batalhas. Não há batalha que dure para sempre. Não há luta que dure para sempre. Depois da batalha vem a paz, o repouso. Que seja assim na sua vida. Que você busque o Senhor, que você reconheça a sua fraqueza diante do Senhor, sua dependência diante do Senhor, que você escute a voz do Senhor, que você marche confiando que a vitória vem da mão do Senhor, que você adore ao Senhor mesmo antes da vitória, que você veja que Deus tem os seus métodos e Ele age como quer para te dar vitória, para nos dar vitória. E no final, que você estabeleça um memorial de bênção e que Deus te dê a paz. Não esqueça disso. Deus nos dará paz, mesmo em meio às lutas que nós estivermos passando, Deus nos dará paz. Que assim seja contigo. Que Deus te dê vitória, que Deus lhe ensine grandes lições nesse dia, em nome de Jesus.